Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus, quinta-feira, dia de adoração, dia de visita ao sacrário, é dia de não deixar o nosso Senhor Jesus Cristo sozinho, é dia da gente pedir perdão pelas pessoas que não creem em Jesus. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver porque vós está firme no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus por causa de vós? Noite e dia rezamos efusamente para vos reviver e completar o que ainda falta na vossa fé, que o próprio Deus é o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temo por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, gente, que lindo o que o apóstolo São Paulo diz aos fiéis. Que ele tá falando, na verdade, gente, quando as pessoas chegam numa fé mais madura. A gente lê a Bíblia, né, em Atos dos Apóstolos, e a gente vê tantos milagres. A gente, né, pode ver na Bíblia que os primeiros cristãos, eles, quando Pedro passava, eles colocavam pessoas doentes, acamadas, para que a sombra de Pedro as curasse. Então, nesses dias de hoje, a gente não vê esse tipo de milagre, porque a gente ainda não tem uma fé forte. A gente não tem ainda uma comunhão. É tão interessante a força que tem a comunidade. Nos vídeos passados eu estava falando muitas vezes das invejas que tem nos ministérios, aquele tipo de confusão que não deixa a comunidade crescer. Porque nós somos corpo místico de Jesus. Jesus é a cabeça, a igreja é os membros. E quem é o membro da igreja, gente? A Assembleia. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se Cristo ele faz milagres e prodígios, nós também. Mas nós não temos essa fé madura, essa fé em Deus, essa infusão em Deus. Por isso que não se vê tanto milagre hoje em dia. Não se vê paralítico levantando e andando, não, né? Vê um milagre aqui, outro lá, mas a palavra de Jesus sempre dizia que quem tivesse fé ia fazer milagres ainda maiores que o dele. Então, que possamos caminhar na fé, que essa fé possa crescer. Ai, mas como eu faço para a fé crescer? Gente, é na hora da tribulação que a gente tem que ter fé. Um exemplo disso muito interessante é Moisés, né, na travessia do Mar Vermelho. Vocês já pararam para pensar aquele povo com aquele mar em frente, com o faraó atrás? Gente, era um cenário de morte. Mas eles tiveram fé. Eles, quando viu aquele mar baixando, eles não esperou, não, vou esperar que esteja sequinho para me passar. Não, eles foram passando, eles foram avançando. Foi pela fé que Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Deus, na divina providência, enviou um cordeiro. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de sacrifício. Ele é um Deus de sim. Então, nós vemos um Paulo, né, que ele estava, na verdade, ele estava feliz porque eles intercediam por aquela comunidade. Eles oravam pelaquela comunidade para que haver uma infusão,
Olha a importância da infusão dos dons do Espírito Santo. Mas a importância também de como santos, né? Ele também na palavra ele fala para a vinda de Jesus com os seus santos. Olha a importância da gente pedir intercessão. Ontem foi dia de Santa Mônica. Santa Mônica que Santa Mônica que foi mãe de São Agostinho. Agostinho, que foi um homem muito difícil. Ela rezou muitos anos para a conversão de Santo Agostinho. Olha a importância da intercessão. Então, essa palavra nos traz, né, como a gente pode influenciar os demais para que aquilo vai crescendo na fé. Por isso que é importante a gente dar testemunho. Esse canal, ele foi um canal justamente para isso, para a gente poder dar testemunho da vida da gente, da mudança, né, da mudança que Deus vai fazendo ao longo do caminho com a gente. É muito bonito. Claro, não é fácil quando você está passando pelo problema, mas depois você fala, olha só, né? Como Deus me deu força, Ele me deu inteligência, sabedoria, discernimento para sair do problema. Gente, está em Cristo. Não é que você não vai ter problema, ausência de problema, ausência de perseguição. Não, vai ter tudo isso. Mas a vitória, a gente tem que perseverar na fé. A gente não pode ter aquela fé de BGE. Qual é a fé de BGE? Eu batizo eu me caso, eu faço primeira comunhão, eu faço crisma, eu caso, né? Aí meus filhos também eu sigo com o sacramento, mas eu tenho uma fé que eu não pratico. Eu não vou à igreja, eu não aceito a doutrina da igreja, eu não aceito ser corrigido. Falou de pecado para mim, nossa senhora, eu sou muito certinho, o pecado é do outro, o meu não é pecado, o meu são falhas leves, né? O meu são falhas levinhas, né? O irmão lá é que peca, eu não peco não, viu? Eu sou um anjo de candura. Então nós vemos um Paulo, né? Ele falando para que a fé ela precisa amadurecer. E nós também podemos ver na luz do evangelho, gente. Toda árvore que não dá fruto, ela é podada. Então a importância de frutificar. Você não ficar aí no seu ministério, na sua paróquia, na sua igreja, como água parada. Gente, água parada dá dengue. Você tem que se movimentar. Inclusive, tem muitos católicos que ficam aí, né, na água parada, juntando mosquito, não faz nada. Aí, da noite para amanhã, vai para outras igrejas, lá participa, é obreiro, e depois fala, que na igreja católica não faz nada. Você não faz nada. Você não fazia nada. Então, a gente tem que avançar, busca o que fazer na sua paróquia, mas não desiste. Tribulação sempre vai ter, perseguição você vai ter, mas não desiste da sua paróquia. Vai à missa, se confessa, reza o seu rosário, o seu terço diário, escuta a palavra de Deus, medita a palavra de Deus. Você estar o tempo inteiro unido a Deus. Gente, não fazer nada? Não é isso. É você trazer Deus para sua vida e ele participar de todas as coisas que você faz no seu dia a dia. Como eu disse no vídeo passado, nós trabalhamos, nós nesse canal, nós trabalhamos, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos estudo, nós temos trabalho, responsabilidade, mas nós temos o nosso tempinho para estar com Deus. Deus está comigo todo o tempo, né? Ele não desaparece, a gente pensa que é uma invocação, né? Você reza e você invoca. Não, gente. Deus, ele sempre está conosco. Mas nós precisamos uma fé madura. Que essa fé vai amadurando. A fé é um dom. Na fé é uma resposta, na verdade. Deus te chama através da fé e você dá uma resposta. Então, a fé é uma consequência, é uma resposta a alguma coisa, né? Qual é a resposta que você está dando para Deus? Você está avançando? Você tá caminhando ou você está parado?
né? Então, esta é a fé, é você seguir avançando, você dar resposta para alguma coisa. Então, você vê pessoas em situações muito difíceis na Bíblia. Lembra-se da hemorraísa, aquela mulher 12 anos com fluxo de sangue. Aquela mulher, quando ela soube que Jesus ia estar na cidade, porque Jesus ele ia para a casa de Jairo, e Jesus mudou a rota. Aquela mulher, ela saiu da casa dela decidida. Não falando, ai não, se Jesus me dá fazer o milagre. Não, ela saiu com fé, gente. Ela saiu da casa dela, ela foi gatinhando no chão até tocar na orla, no manto de Jesus. E ela conseguiu aquela graça. Isso é fé. Agora, se ela estivesse na casa dela esperando Jesus ir lá, porque ela não podia sair, isso que era lei, ela não podia sair de casa, porque ela era considerada impura. Ela saiu. Então, é uma resposta. Ela soube que Jesus estava e que ele fazia muitos milagres. O que ela fez? Ela saiu da casa dela. Então, que nós podemos ter uma fé madura. Minha filha, meu filho, faz tempo que eu tô falando nesse canal. Gente, não espera monetizar, não espera o canal crescer para vocês prestar atenção naquilo que a gente está falando, não. Não queira que outras pessoas falem, ah, é verdade que a menina falou. Não, vocês começam a colocar em prática aquilo que vocês estão escutando. Vocês começam a ter uma fé mais madura. Vocês começam a ter fé, a profetizar na sua casa, a ter a certeza que Deus está aí com você. Porque se Ele trouxe você até esse canal, ou esse canal chegou até você, é por fé. É o dom que Deus te está dando. Então dá uma resposta. Aproveita, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe, para que essa obra de Deus possa crescer. Né? A palavra sempre diz, Jesus crescia em graça e sabedoria, São Lucas, Evangelho de São Lucas. Então, que nós também podemos crescer, que nossa fé possa ser uma fé madura, que possamos ser canal de bênção na vida dos outros. Se não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Beijo!